Mas não encerramos ainda o capítulo das movimentações políticas e das movimentações eleitorais. Já pelo lado do governo, do presidente Lula, uma movimentação importante aqui em São Paulo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, ontem se filiou ao PSB. Ela saiu do MDB, ficou quase 30 anos no MDB, foi para o PSB da Tabata Amaral, do Geraldo Alckmin, do João Campos, e ela vai concorrer ao Senado por São Paulo. Isso foi um pedido do presidente Lula para que Simone Tebet concorresse ao Senado em São Paulo. Não custa lembrar que a Simone Tebet foi a terceira colocada nas eleições do ano passado, ou seja, tem um capital político eleitoral a defender e vai concorrer ao Senado para dar palanque, para ter um palanque forte para Lula em São Paulo e tentar eleger também uma bancada paulista no Senado. A Simone Tebet é do Mato Grosso do Sul, mas está fixando o domicílio eleitoral em São Paulo para concorrer ao Senado por aqui. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB, reagiu a essa mudança de partido da Simone Tebet, dizendo que ela é uma marionete do Lula, porque realmente houve um pedido do presidente Lula para que ela concorresse por São Paulo. A Simone Tebet rebateu essa declaração do Ricardo Nunes e a gente tem a declaração dela para mostrar para você. Primeiro que está para nascer o homem que vai me direcionar e me fazer de mim uma marionete. Né? Meu pai até que tentou, mas quando ele falava com jeitinho, eu atendia, porque por dever filial, meu pai sempre conduziu a minha vida, mas fora isso, está para nascer o homem. É mais fácil atender um pedido da Tabata, da Marina, né, das nossas mulheres do PSB, do que de qualquer autoridade masculina desse país, com todo respeito. Eu tenho o maior respeito pelo presidente Lula e sim, eu vim a São Paulo por pedido do presidente Lula, por pedido de Geraldo Alckmin. Eles pediram que eu viesse ser candidata ao Senado Federal. Mas daí é uma ofensa, eu acredito que de forma absolutamente deselegante. Né? Ricardo Nunes, você foi absolutamente deselegante com as mulheres brasileiras, você sabe do carinho que eu tenho por você. Eu paro por aqui em relação a isso. Não é forma de se fazer política, é uma forma agressiva de dar exemplo, inclusive, para as mulheres. É como quem diz, não venha a mulher fazer política, porque aí nós vamos ter o direito de falar para vocês, mulheres, o que nós não falamos para homens. Eu só pergunto se ele falaria isso se eu fosse homem, se ele teria coragem de dizer isso. Teve a Simone Tebet, ao lado dela estava ali a Tabata Amaral, o marido da Tabata, o prefeito do Recife, João Campos, também é do PSD, inclusive vai concorrer ao governo de Pernambuco. Isabela, queria que você falasse particularmente sobre essa questão que a Simone Tebet coloca. Se ela fosse homem, Ricardo Nunes não teria coragem de falar o que falou. Eu acho que é uma declaração bastante forte, principalmente quando se refere ao prefeito de São Paulo, né? Enfim, se a gente olha a declaração do Rodrigo Nunes, ele fala umas coisas que são realmente bem absurdas, né? Ele começa a criticar a Simone Tebet em questões que, enfim, ele não poderia criticar, né? Ele representando o MDB, ele poderia falar sobre o descontentamento da saída da Tebet para ir para o PSB, só que o que ele faz é mais do que isso. Ele começa a fazer, digamos, inferências, né? Ele diz basicamente que dá a entender que haveria uma espécie de quase que de fraude eleitoral, de domicílio eleitoral, porque a Simone Tebet é do Mato Grosso e, enfim, está se colocando, né, como pré-candidata ao Senado por São Paulo. E aí ele vai dizer o seguinte, o Tarcísio é diferente, porque o Tarcísio não tinha uma história política em lugar nenhum, o Tarcísio é do Rio de Janeiro. Mas se a gente for lembrar, né, se for comparar, eu acho que é nesse ponto que a Tebet fala, se fosse um homem. Porque quando o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio, começa a sua campanha, fica nítido que ele não conhece muito o estado de São Paulo e a própria cidade de São Paulo. Quando ele é questionado sobre em que lugar ele votava, porque, claro, os jornalistas vão pesquisar e dizem assim, São Paulo, né? Por quê? E aí vão perguntar qual o domicílio eleitoral e onde ele vota, ele não se lembra, ele não consegue lembrar em que bairro ele vota em São Paulo. Além disso, existe um bairro em São Paulo, né, no centro de São Paulo, que é a Liberdade,
e aí até virou meme, né, de que, enfim, não tem como uma pessoa viver em São Paulo e não saber onde é o bairro da Liberdade, por exemplo, né? Então é a mesma coisa que, sei lá, que no Rio de Janeiro você não sabe onde é Copacabana. E aí o que acaba acontecendo é que ele não sabe onde são os bairros centrais da cidade. Então, ou seja, o caso do Tarcísio é um caso que, digamos, ele está criticando a Tebet por uma coisa que a Tebet tem ligações, ela disse que, enfim, estudou em São Paulo, as filhas dela estudam em São Paulo, e já o Nunes está dizendo o seguinte, a Tebet está fazendo a mesma coisa, né, que o Tarcísio fez, mas no Tarcísio é diferente, ele pode. Então eu entendo que essa questão está implícito no que a Tebet está dizendo. Acho que ela fala de uma maneira até que elegante, embora seja uma afirmação dura. Ela está dizendo o seguinte, se fosse o Tarcísio, você não diria isso, né? Então, além de ser homem em si, eu acho que está implícito uma questão do tratamento que ele deu para o Tarcísio e o tratamento que ele dá para a Tebet, né? E aí, enfim, não sei se a gente vai ter tempo ainda de falar, mas talvez numa segunda rodada, eu acho muito significativo essa mudança partidária da Tebet. Não só por ela se colocar à disposição para o Senado, mas por uma série de outras razões. Eu acho que isso fortalece o partido, o PSB, fortalece o Alckmin, porque ela está defendendo o Alckmin como vice, e ainda por cima marca, né, um lugar da centro-esquerda, e a Tebet tem uma posição de diálogo muito forte com as mulheres, com as eleitoras mulheres. Isso desde a CPI da pandemia, da Covid. Então, não é pouca coisa para o MDB perder um nome como o da Simone Tebet, né? Eu acho que tem digamos, um descontentamento aí, que ele é mais amplo e que o Nunes, enfim, falou de uma maneira que, de fato, ela é inadmissível. A gente vai fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. Seguimos pela internet. A gente volta já já. Beto, queria te ouvir também. A Isabela coloca essa questão, né, da importância para o PSB dessa transferência da Simone Tebet, mas eu fiquei com uma dúvida. A Isabela se referiu a Simone Tebet como centro-esquerda e o PSB é um partido de centro-esquerda, mas a Simone Tebet é de centro-esquerda? Nem tanto. Eu acho que a Simone Tebet, como todo mundo, a gente muda a régua, Mauro, a partir do momento em que a extrema-direita entra em jogo, né? O Alckmin agora dizem que é de centro-esquerda. Até o Alexandre de Moraes, eu lembro quando a turma da direita, o Ricardo Salles falou que o Moro era de centro-esquerda. Então, obviamente, se a direita é o Bolsonaro, que é uma extrema-direita antidemocrática muito radical, qualquer defensor da democracia vira de esquerda, mas a trajetória da ministra Simone Tebet é uma trajetória de centro-direita, inclusive. A gente pode acompanhar a trajetória dela, as votações dela. Desde que ela entrou na frente ampla, liderada pelo presidente Lula, obviamente, ela deu passos mais à esquerda. Hoje pode ser de centro, inclusive quase de centro-esquerda. Segundo a régua geral, obviamente é centro-esquerda. Se a gente considerar que na direita você tem o bolsonarismo, o Partido Novo, com visões extremistas. Agora, Mauro, dando a minha contribuição nesse debate, seria interessante depois resgatar a entrevista do prefeito Ricardo Nunes no UOL durante as eleições de 2024 para Fabíola Cidral, Raquel Landim e Carolina Linhares. Ele se alterou, foi grosseiro, vulgar, soez com elas, porque elas perguntaram sobre o boletim de ocorrência que a mulher do Nunes fez contra o Nunes por agressão verbal e ameaça. Então, assim, o Nunes tem esse histórico que pesa contra ele. Ele mentiu ao vivo dizendo que não existia o boletim e a Carolina Linhares teve que lembrar que a própria esposa dele tinha reconhecido que existia. Foi um momento que eles estavam separados, era um momento difícil de vida, mas, assim, digamos assim, que esse impulso, né, masculinista, misógino, violento contra as mulheres do Nunes não é o primeiro episódio. Teve esse caso contra a esposa e a própria forma como ele interpelou as jornalistas do UOL e da Folha nessa sabatina. Isso mostra a importância do projeto de lei de misoginia no Brasil. Porque a Isabela mostrou, a Simone Tebet foi elegante contra esse ataque misógino do Nunes. Não sei se ele teve um momento de incômodo e aí, na hora que ele fica incomodado, sai, né, o marqueteiro de turno e o cara põe para fora a essência dele. Muito ruim, muito desagradável. O Tarcísio não é o caso. Simone Tebet morou anos em São Paulo, conhece a cidade. O Tarcísio chamou o bairro dos Campos Elíseos de Campo dos Elíseos. É disso que a gente está falando, né? Se fosse para alguém
não ter legitimidade em São Paulo, não preciso dizer mais, né? Voltamos. Eu gostaria de saber onde que fica o Campo dos Elíseos.